Voltamos à entrevista com o jornalista e historiador Antônio de Pádua Gurgel, falando sobre o livro Albuíno Azeredo, Um Homem de Ferro. Gurgel, você falava dessa popularidade que ele acabou adquirindo naturalmente pelo seu trabalho como secretário de Planejamento no governo do Max Mauro, mostrando a força que ele adquiriu na base, nas próprias prefeituras, para se tornar um candidatável, né? Um candidato a governador do Espírito Santo na sucessão de Max Mauro. Fala um pouquinho sobre isso. Embora ele tivesse esse apoio das prefeituras, mas era uma coisa que não era percebida pelos institutos de opinião. E de tal maneira que quando chegou em 1990, mais ou menos pelo mês de maio, começou a ter muita repercussão entre os prefeitos a candidatura dele. E através de alguns articuladores, entre os quais pode se destacar o Teodorico Ferraço, o Dilo Binda, o Enivaldo dos Anjos, o Moacir Carone e outros prefeitos, havia uma articulação muito grande entre eles, mas isso não era percebido. Em junho, as pesquisas registravam que o senador José Inácio, que tinha sido líder do Fernando Collor no Senado e que tinha sido presidente da Telebrás, a poderosa holding do Sistema Telefônico Brasileiro, então estatal, tinha 70% nas pesquisas de intenção de voto. E que ele aparecia com menos de 1%. Então o governador inicialmente falou, ouvi dizer que você quer ser candidato a governador, mas olha aqui essa pesquisa que eu tenho aqui, está dando 70% para o Zé Inácio e menos de 1% para você. Isso não é inviável um negócio desse, não tem a menor condição. Aí ele falou assim, governador, eu também acho que é muito difícil, mas não sou eu que estou me propondo, são os prefeitos que estão colocando meu nome. Então, agora, outra coisa também, nesse período, contribuiu muito para a popularização dele, já em termos de grande vitória, em termos de massa, que foi o problema que aconteceu no transporte coletivo. Num determinado momento, os empresários do transporte coletivo... Haviam muitas greves, inclusive. Mas o que pegou mesmo foi que os empresários quiseram fazer um aumento e aí a população protestou muito contra esse aumento. E então o governador, Max Mauro, resolveu cancelar o aumento, não permitir o aumento nas tarifas. E aí os empresários tiraram os ônibus de circulação, falaram, não, sem aumento não tem ônibus. Aí foi feita uma reunião do secretariado e, quer dizer, os empresários colocaram o governo contra a parede. E então o procurador, na época, que eu não me recordo o nome agora, mas o procurador, provocado pelo governador, falou, não, o senhor só tem uma solução, é intervir nas empresas, porque isso é uma concessão pública. Os ônibus são particulares, mas o serviço é uma concessão pública. Então o senhor pode intervir. Fragoso. Exatamente. E então, aí ele falou, e como é que faz isso? Não, o senhor faz um decreto requisitando as empresas, mandam uma pessoa lá e o secretário de transporte na época não quis fazer assim, não quis esse abacaxi, né? O secretário sempre um desgaste, né? Pô, é um negócio que não é brincadeira. O secretário de governo também não quis. E Albuíno, que era secretário de planejamento, que não tinha nada a ver com peixe, teoricamente. Comprou esse... Não. Aí o governador falou, e você, Albuíno, você topa ser interventor? Aí ele falou, não, se o senhor determinar, eu vou cumprir essa missão. Aí foi para as empresas. Típico até de quem não tinha uma vivência política anterior, né? Exatamente, nem pretensões políticas. Né? Para ele estava ali como funcionário do governo, e não como uma pessoa que tivesse outras ideias. Né? Certo. E então ele foi para as empresas e aí os empresários ameaçaram de não disponibilizar os motoristas, nem trocadores de ônibus. Aí ele convocou cabos e soldados motoristas para dirigir os ônibus, entendeu? E botou o negócio para funcionar
Inclusive sofreu atentados na época, teve que andar com segurança e tudo, e ameaças. Mas teve uma madrugada que houve um carro, seguiu, fechou. Então esse episódio foi importante. Eu acho que isso determinou, contribuiu muito para que o nome dele ficasse tivesse maior repercussão junto à população, vamos dizer assim. Um dos destaques no governo Albuino foi o Prodespol, que se propunha a despoluir os mananciais litorâneos do Espírito Santo e que, depois de ter sido interrompido no governo seguinte, aliás, esse projeto ele foi concebido, foi elaborado e teve suas fontes de financiamento aprovadas durante o governo dele, e o projeto foi iniciado. Sofreu uma interrupção no governo seguinte e depois foi retomado num outro momento com o nome de Prodesan e agora está sendo implementado com o nome de Águas Limpas. Mas a concepção original e as fontes de financiamento, inclusive, continuam as mesmas. Além disso, o que é necessário destacar também, que após a administração dele como governador, ele voltou para o Rio de Janeiro, foi 2 vezes secretário de Transportes do Rio de Janeiro, foi presidente da Companhia do Metrô, inclusive foi ele que foi durante a administração dele que foi elaborado o projeto para a expansão da linha 3, inclusive as estações de Cantagalo e Ipanema do metrô foram iniciadas em sua gestão, que também modernizou o sistema de barcas do Rio olha que espetáculo. E também iniciou a construção de aeroportos regionais, como em Cabo Frio e outros. Um outro trabalho de destaque que ele... Isso o capixaba não conhece? Não sabe, ninguém sabe, praticamente ninguém sabe disso, está sabendo agora através do livro, poderá saber através do livro. E uma outra coisa também que eu acho importante ressaltar é que ele continuou dando aula na UFRJ, tinha sido também professor da UFS, aqui no Espírito Santo, e também continuou o trabalho como consultor. Nesse trabalho como consultor, ele participa do projeto do Trem-Bala e ele... Que liga Rio e São Paulo. Entre Rio, São Paulo e Campinas. E também desenvolveu um projeto de um corredor bioceânico que transportaria cargas do porto de Ponta Grossa para o Chile, Antofagasta, no Chile, através de ferrovia. Esse é um projeto também que, inclusive, ainda está em estudos, mas continua na pauta. E uma coisa muito interessante também da passagem dele como secretário de Transporte do Rio foi um estudo que ele pediu para melhorar a questão da mobilidade urbana, que está em pauta agora, que se trata de um estudo para o rescalonamento de atividades feitas durante o horário comercial, especialmente nos horários de pico, atividades essas que poderiam ser desenvolvidas em outros horários, de tal maneira que facilitaria muito o fluxo de veículos dentro das regiões metropolitanas, que é um projeto que, mais do que nunca, poderá ser objeto de alguma utilização pelo poder público. Certo. Gurgel, o fato dele ter sido o primeiro governante do Espírito Santo, o primeiro governador negro do Espírito Santo, isso teve... Como é que ele trabalhou essa questão e como é que ele vivenciou isso? Isso é contado no seu livro? Não, ele não foi apenas o primeiro governador negro do Espírito Santo, mas foi o primeiro do Brasil, junto na época com Alceu Colares, que foi eleito no mesmo ano que ele para governar o Rio Grande do Sul. Ele e Alceu Colares foram os primeiros governadores negros. Ele teve algum tipo de obstáculo nesse processo? Durante a campanha, logo no começo da campanha, houve alguns problemas, especialmente nas regiões assim como Santa Maria de Jetibá e Venda Nova. Mas então os prefeitos que estavam alinhados com a candidatura dele, que conheciam seu trabalho como secretário de Planejamento, tinham uma maneira muito peculiar de convencer aqueles colonos. Que era dizendo Sim. o seguinte, que a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, é negra. Por que nós não podemos ter um governador negro? Então isso aí foi uma das maneiras que foram utilizadas
para quebrar alguns obstáculos. Mas não, é uma aparente contradição, né? Um estado de origem italiana, né? A maior parte da população de origem italiana e alemã, e que seria de se pensar que haveria algum tipo de preconceito, e ele foi eleito por a maioria dessa população num processo espetacular, né? Exato. Foi espetacular porque saiu de 1%, de menos de 1%, com o adversário com 70% e já ganhou no primeiro turno. E no primeiro turno, quando terminou o primeiro turno, já havia, todas as pesquisas diziam que ele ganharia no segundo turno. E foi o que aconteceu. Agora é de ressaltar também que a campanha dele e ele próprio, a cor nunca foi o traço mais marcante. E sim a competência profissional, a coragem. Então, isso era muito mais importante nele do que a cor da pele. E isso soube ser transmitido pelo staff da campanha. Muito bom, Gurgel. Agradeço aí mais uma vez a sua presença aqui para falar sobre esse livro importante. Ele está à venda? Sim. E em que lugar? Protexto, Comunicação e Cultura, 3225-9400. Brevemente estará disponível na internet também. Inclusive tem outros lançamentos seus aí de livros sobre a história de personalidade do Estado do Espírito Santo. Exatamente. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, o prazer da sua companhia, que eu tenho a honra de ser seu amigo há tantos anos. Muito obrigado. E agradeço muito esse convite, essa oportunidade.